Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com você e com a sua família. Vamos continuar o curso de eletromagnetismo com o último tema que a gente vai ver agora no capítulo 8, que é o tema circuitos magnéticos. Beleza. Bem, a gente conhece a teoria de circuitos elétricos, né? Que é a teoria de circuitos elétricos? A gente pega certas características eletromagnéticas, algumas características do eletromagnetismo, e a gente condensa essas características. Por exemplo, se dentro de uma região, por exemplo, um cilindro, e esse cilindro tem uma certa condutividade sigma, e a gente aplica uma diferença de potencial. Potencial V aqui, por exemplo, aqui vamos dizer que seja um potencial zero. Vai fluir dentro, né? Vai fluir não, né? Vai ser induzido aqui dentro deste espaço um campo elétrico que aponta no inverso da variação do potencial. Então vai existir aqui um campo elétrico. Esse campo elétrico vai criar uma densidade de corrente J igual a sigma E, não é isso? A gente viu isso aqui no nosso curso. Então existirá uma densidade de corrente J dentro desse material que possui uma certa condutividade. Quando a gente integra isso na área, o que isso aqui vai se tornar? Isso aqui se torna o que a gente conhece como lei de Ohm, né? Só que o J vai integrar para virar a corrente, a condutividade vai integrar para virar a condutância e o campo elétrico vai integrar ao longo da linha para virar a diferença de potencial, V. Se a gente troca a condutância por resistência, a gente encontra V igual a R vezes I, invertendo G aqui, né? E essa é a lei de Ohm, e a gente tem essas quantidades características dos circuitos. E através disso a gente pode criar elementos de circuitos. Nós introduzimos nesse curso 3 elementos que a gente consegue incorporar como se fosse um elemento concentrado. Então a gente está pegando, por exemplo, esta característica espacial, esse volume no espaço, e interpretando por 3 quantidades que se relacionam numa lei matemática simples. A gente representa matematicamente isso com esse símbolo que a gente chama de resistor. O conceito aqui é o conceito de resistência elétrica. Na teoria de circuitos, o que a gente faz? A gente simplifica essas relações eletromagnéticas para que a gente crie circuitos elétricos. Então, quando a gente vê algo do tipo esse componente aqui, por exemplo, aqui dentro tem uma série de transistores, mas quando a gente estuda o comportamento, por exemplo, desse circuito, R2, R1, a gente sabe que aqui dentro existem variáveis que têm a ver com eletromagnetismo. Então, nesse fio aqui existirá, por exemplo, uma densidade de corrente. Aqui existirá um gradiente do potencial. Então, todas as características que a gente estudou irão acontecer em certas regiões do espaço. Mas não é tão prático toda vez que você for estudar um circuito como esse, estudar nos mínimos detalhes, até porque isso não faz muita diferença, né? Onde é exatamente que está posicionado esse resistor R2 para várias aplicações. Para algumas aplicações, especialmente quando a frequência cresce, faz muita diferença o posicionamento dos componentes. Mas em aplicações de baixa frequência, na maioria dos casos, não faz tanta diferença assim, né? A exata posição de R1 e R2, eu digo a exata distância entre R1 e R2, né? Só para aplicações do que a gente chama de compatibilidade eletromagnética ou engenharia de microondas, são outras coisas aí diferentes. Na maioria dos casos, esta representação, a representação em que a gente usa somente esses elementos concentrados como resistores, capacitores e indutores, é suficiente para a gente ter uma modelagem matemática bem adequada do problema. Indutores foi a nossa aula anterior, né? Capacitores foi uma aula um pouquinho atrás, lá na parte de campos eletrostáticos, né? E aí capacitor da mesma forma. Então, se a gente tem, por exemplo, uma distribuição de cargas, vamos dizer que essas cargas sejam positivas, e uma outra distribuição de cargas negativas, haverá um campo elétrico entre essas duas massas, né? Haverá uma distribuição de campo elétrico. E, portanto, um armazenamento de energia
elétrica, aqui existirá uma densidade de energia elétrica. Isso aqui é o que a gente vai chamar de capacitor. Haverá, obviamente, também uma diferença de potencial, né? Uma vez que existe um campo elétrico apontando numa direção, vai haver uma diferença de potencial, que é a integral de linha do campo, né? Essa integral aqui vai ser a diferença de potencial. Então, se existe campo elétrico presente por conta dessa distribuição de cargas, haverá uma diferença de potencial. Portanto, no capacitor eu vou usar uma relação também parecida com essa. Eu vou dizer que a quantidade de carga armazenada, né, ou esse Q aqui, se essas duas cargas forem iguais, vai ser igual a minha capacitância vezes a diferença de tensão provocada. Isso também vem de relações do eletromagnetismo, né? Porque essa quantidade de carga Q aqui é encontrada através da lei de Gauss, né? A integral de E ds numa superfície fechada vai ser igual à carga envolvida. Então, por exemplo, se eu faço uma gaussiana aqui, eu calculo o valor de Q e relaciono o Q com o campo elétrico. Esse potencial, como a gente indicou aqui, é uma integral de linha, né? Então existe essa outra relação aqui e a constante de proporcionalidade entre elas a gente chama de capacitância. A mesma coisa a gente acabou de ver com a indutância, que relaciona o fluxo concatenado com a indutância e a corrente. Então, no indutor, o que é que eu tenho? No indutor eu tenho um conjunto de espiras, N espiras. Cada espira adiciona um fluxo psi magnético, né? Então, qual vai ser o meu fluxo concatenado? Eu posso chamar esse fluxo de lambda, vai ser N vezes psi. Todo o meu fluxo que foi concatenado, a cada vez que eu dou uma volta, eu junto esse fluxo aqui. Opa. Tá aqui o meu fluxo. Esse aqui seria o meu lambda, certo? Qual é a minha relação de indutância? A minha relação de indutância é que esse fluxo que foi concatenado, o meu lambda, ou N vezes o meu psi, é igual a minha indutância vezes a corrente que percorre esse fio aqui. Beleza, ok. Todas essas características aqui estão relacionadas a circuitos elétricos. O que eu estou fazendo? Pegando esse elemento aqui, que é um elemento distribuído, e representando por um elemento concentrado. Então, esta relação V igual a RI vai resultar no meu elemento concentrado resistor, que eu defino que a diferença de tensão vai ser igual a V vezes I. Então, a diferença de tensão vai ser R vezes I. Então, ele vai ter uma resistência, V vai ser igual a RI. No meu capacitor, eu digo que a minha quantidade de carga é a capacitância vezes a tensão. E no meu indutor, a minha indutância vezes a corrente vai ser igual ao meu fluxo concatenado. Então, N psi. Ok. Essas são regras para circuitos elétricos, porque eu estou relacionando com a tensão elétrica e a corrente elétrica. Imagine agora que eu quero criar aquilo que a gente vai chamar de circuito magnético. Então vamos pensar um pouquinho. Quais são as grandezas que a gente tem para circuitos elétricos? Aliás, deixa eu desenhar isso aqui melhor. Espera aí. Ok. Então vamos caracterizar algumas das grandezas da análise de circuitos elétricos. Então, a análise de circuitos elétricos, a gente pode partir da característica da matéria. Então, por exemplo, nós temos uma condutividade. E a gente expressa essa condutividade pela letra grega sigma. A partir dessa condutividade, né, frente a uma intensidade de campo elétrico, então, se existir um campo elétrico na presença de um meio que tenha condutividade, isso vai gerar uma corrente elétrica. Vai gerar uma densidade de corrente elétrica, que é sigma E, e, portanto,
a nossa variável corrente elétrica. Aliás, não ficou, aqui é tensão, aqui é campo elétrico. Aqui ficou tudo com a letra C, não ficou muito inteligível. Então deixa eu reescrever. Corrente elétrica I, e essa corrente elétrica I é simplesmente a integral de JDS. Ok. Então a gente pode também definir algumas outras coisas, né? A partir do campo elétrico nós podemos definir o que a gente chama de tensão elétrica, ou aqui especificamente a gente vai chamar ela de força eletromotriz. V, né, que é igual a menos a integral de E dl. Então, ok. Se a gente tem esses dois conceitos, a gente pode então definir a resistência elétrica como sendo R igual a V sobre I. Obviamente a condutância vai ser o inverso da resistência. E as leis que a gente pode derivar a partir dessas quantidades são a lei de Ohm, R igual a V vezes I. Então, a lei de Ohm é esta aqui para o eletromagnetismo. E ela é a generalização da lei de Ohm. No entanto, quando a gente estuda a teoria de circuitos elétricos, o que a gente está fazendo é resumindo essa lei. Então, essa lei ela pode ser resumida nesta forma que é que vocês conhecem e amam da lei de Ohm. Além disso, a gente tem duas leis que a gente chama de leis de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff é que a soma das correntes em um único nó tem que ser sempre igual a zero. Ou seja, se eu tenho um nó aqui que liga para vários circuitos e tenho correntes aqui entrando e saindo, a soma dessas correntes aqui tem que ser igual a zero. Vocês já conhecem isso. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é que a soma das tensões ao longo de um campo fechado é igual a zero. Então, se eu tenho, por exemplo, uma série de elementos em eletrostática, isso é importante demais. Em eletrostática, a soma dessas tensões ao longo desse caminho aqui é igual a zero. De onde vem isso aqui? Isso vem da integral E dl igual a zero, numa linha fechada L. E de onde é que vem essa conservação aqui de corrente? Ela vem da lei das conservações de carga. Então, é um resultado direto da lei da conservação de cargas. A primeira lei de Kirchhoff é a lei das correntes de Kirchhoff, e a lei das tensões de Kirchhoff é um resultado direto das leis de Maxwell, certo? Das equações de Maxwell. Beleza. Aqui a gente está discutindo macromodelos para circuitos elétricos. Vamos imaginar agora que eu tenho um elemento, como por exemplo, um núcleo de ferrite, que é com que a gente constrói os transformadores. Esse núcleo de ferrite, ele é fabricado para ter uma permeabilidade magnética relativa bastante alta. Por que isso é importante? Porque eu quero criar fluxo magnético no interior desse meu ferrite, para criar transformadores, para criar o que quer que seja, né, os elementos. Vamos dizer que eu fiz um único laço com a corrente I. Aliás, aqui já são dois enrolamentos, né? Aqui já são dois enrolamentos. Então, eu fiz um enrolamento. Passei uma vez. Como o meu μ relativo é muito maior dentro do ferrite, eu vou fazer a seguinte aproximação. Isso é importante. Eu vou aproximar da realidade de que todo o meu fluxo magnético foi criado no interior do ferrite.
magnético do meu núcleo de ferro? Eu vou dizer que o meu fluxo magnético foi criado no interior e vou desprezar o fluxo magnético no exterior do meu ferrite. Então vai existir, ó, um vetor densidade de fluxo magnético. Isso aqui é um resultado da lei de Ampère, né? Que eu estou circulando aqui uma corrente e essa corrente está gerando um campo magnético. Beleza. Eu posso dizer que se eu corto a área de seção reta desse ferrite em qualquer ponto, o meu fluxo magnético naquele ponto vai ser igual a B ds, a integral de BDS, né? Note que essa minha integral aqui não é uma integral numa superfície fechada, tá? Essa integral numa superfície fechada é sempre igual a zero. Eu não estou fazendo a integral numa superfície fechada. Eu estou fazendo essa integral numa seção, apenas observando qual é o fluxo que atravessa esse ponto. Note que se eu pegasse uma superfície fechada, vamos dizer que eu pegasse aqui o cubo que corta, um cubo que o meu ferrite passa por dentro desse cubo. O fluxo entrando seria igual ao fluxo saindo. E, portanto, essa soma total seria zero numa superfície fechada. Aqui não é uma superfície fechada, eu estou pegando só uma área da seção reta. Eu vou chamar esse cara de fluxo M. Aí agora vamos observar a situação em que eu tenho vários enrolamentos na entrada. Então, se eu tenho 1, 2, 3, N enrolamentos. Vamos colocar aqui N enrolamentos. Quem é o meu fluxo concatenado? O meu fluxo concatenado é igual a N vezes o fluxo único. Então, a partir daqui, a gente pode começar a criar paralelos entre o circuito elétrico e o circuito magnético. Vamos chamar isso aqui de um circuito magnético. Então, a gente vai precisar de um equivalente para a condutividade. E o equivalente para a condutividade vai ser a permeabilidade magnética. Então, a minha permeabilidade magnética μ, não μ relativo, né, o μ absoluto, vai ser o meu equivalente da condutividade. Então, vamos colocar aqui circuitos magnéticos. Beleza. O elemento que gera a corrente no meu campo elétrico, no meu circuito elétrico, é o campo elétrico, né? Para campos magnéticos, quem cria o fluxo é esse fluxo concatenado. Então, eu vou dizer que, em vez da intensidade de campo elétrico, nós teremos a intensidade de campo magnético, né? H. E é esse campo magnético H, né, que induz, que vai manifestar esse fluxo magnético que percorre o interior do meu núcleo. Então, portanto, se para circuitos elétricos eu tenho a corrente elétrica, para campos magnéticos eu vou ter o fluxo magnético. Fluxo magnético πm. Então, o dual da corrente elétrica será o fluxo magnético. Eu posso definir uma densidade de fluxo magnético, então, que seria o meu equivalente do J. Então, a minha densidade de fluxo B eu posso relacionar como μ vezes H. Então, olha só, eu tenho aqui uma relação entre H e E direta e uma relação entre J e B direta. Quando a gente compara circuitos magnéticos e circuitos elétricos. E obviamente a gente vai também poder dizer que esse B, se eu considero meu fluxo, se eu considero meu B constante, ele vai ser igual a πm sobre S, sendo S a área de seção reta. Tá? A partir dessa integral eu posso chegar nessa conclusão. Então, B também vai ser igual a πm sobre a área S. Ok, então quem é que vai ser o meu equivalente da força
eletromotriz. Eu vou dizer que existe uma força magnetomotriz. A força magnetomotriz é a que cria este fluxo magnético. A força eletromotriz cria a corrente elétrica e a força magnetomotriz cria o fluxo magnético. Como a minha lei constituinte é V igual a menos EdL para, né, o meu potencial elétrico, para a força magnetomotriz eu vou usar a lei de Ampère, que é a que relaciona a corrente elétrica com o campo magnético. Então eu vou usar que a minha força magnetomotriz, e eu vou usar um F diferentinho. Aliás, deixa eu escrever aqui porque ficou um pouco apertado aqui o espaço. Deixa eu empurrar isso aqui mais para cá. E essa minha força magnetomotriz vai ser F. Um F meio esquisitinho. Deixa eu tentar desenhar esse F bonitinho. Ok, ficou melhor agora. E essa minha força magnetomotriz vai ser igual à minha integral de H dl no ponto de alimentação desse circuito. Então, essa minha integral de H dl naturalmente será N vezes a minha corrente. Porque a integral de HDL é igual à corrente envolvida, né? Só que se eu faço N voltas, eu envolvi a corrente N vezes. Então eu estou integrando HDL ao longo dessa linha aqui. Se a minha corrente foi N vezes dentro dessa linha, então a minha força magnetomotriz vai dar N vezes I. Beleza? Então eu posso atualizar aqui N vezes I. Precisamos agora de um equivalente para a resistência elétrica, e esse equivalente vai ser a relutância. A gente vai chamar essa quantidade de relutância magnética. E obviamente a gente vai relacionar a relutância magnética com a força magnetomotriz e o fluxo através de uma lei de Ohm. Então, a gente vai dizer que a força magnetomotriz é igual à relutância. Para a relutância a gente também vai usar um R diferente, que é meio difícil de escrever, e o fluxo magnético, ou seja, a força magnetomotriz é gerada por essa bobina aqui. Quando eu coloco a bobina, eu induzo uma força magnetomotriz e, portanto, um fluxo magnético no interior desse circuito. A relutância vai ter que dizer respeito à característica deste ferrite e o fluxo magnético é o fluxo no interior desse cara. Beleza, como é que a gente vai poder então definir a relutância em função das características geométricas? Basta a gente inverter essa equação. Então a minha relutância vai ser o fluxo dividido, a força magnetomotriz dividido pelo fluxo. O fluxo a gente já tem aqui, ó, que é B vezes S. Então, eis aqui o fluxo, B vezes S. E o campo, a minha força magnetomotriz vai ser HDL. Quem é esse L aqui, né? Eu estou integrando HDL ao longo dessa curva toda aqui, né? Eu estou integrando HDL ao longo dessa curva que passa por todo o ferrite. Obviamente é por isso que eu tenho N vezes I, porque olha só quantas correntes foram envolvidas, né? I. Então a minha corrente envolvida é NI, foi daqui que surgiu essa igualdade, tá? Então eu estou integrando ao longo desse caminho, portanto, F vai ser H integrado ao longo de todo esse percurso. Vamos dizer que esse percurso tem a comprimento L, então a minha força magnetomotriz também vai ser expressa por H vezes L. Então aqui a gente sabe que H e B são relacionados entre si e H dividido por B vai dar 1 sobre μ. Então é L sobre μ vezes S. Essa é a relutância de um ferrite.
certo? Então a gente pode criar circuitos magnéticos utilizando este modelo. Então, se a gente quer, por exemplo, calcular, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um núcleo de ferrite e eu tenho uma corrente I, vou colocar aqui, com N espiras uma corrente I com N espiras, e eu quero encontrar qual é o fluxo magnético provocado dentro do meu ferrite. Então, beleza. Vamos dizer que esse ferrite aqui tem comprimento L e área de seção reta S. E eu quero encontrar o meu fluxo magnético causado aqui dentro. Então, eu sei que a força magnetomotriz é igual à relutância vezes o fluxo. Então, portanto, o meu fluxo magnético é igual a força magnetomotriz dividido pela relutância. A força magnetomotriz é N vezes a corrente de entrada, a relutância é igual a L sobre μS, como a gente acabou de encontrar agora. Certo? E aí, enfim, se a gente coloca valores, a gente encontra um resultado. Então, meu fluxo magnético causado no interior deste ferrite é igual a μS sobre L vezes N vezes a corrente I. Tá? E aí aqui, se você quiser colocar números, é só uma multiplicação. Né? Não faz nem sentido eu fazer aqui. Mas é isso, pessoal. Então, esse é o nosso último vídeo do capítulo 8, o nosso último assunto, que é o assunto de circuitos magnéticos, certo? Ah, tem uma outra coisa que pode ser interessante botar como exemplo aqui. Vamos botar mais um exemplo. Imagina que eu tenho o seguinte ferrite. Um ferrite que tem um entreferro, tá? E aqui está a minha corrente I. Beleza. E eu quero descobrir quem é o fluxo magnético nesse trecho. Agora a gente vai precisar dar nomes aos bois. Vamos dizer que essa distância aqui é de... Vamos dizer que ela seja de 10 centímetros. Vamos dizer que essa distância aqui seja de 5 centímetros. E vamos dizer que a área S de seção reta seja 1 centímetro quadrado, por exemplo. Aí vamos dizer que essa corrente aqui é de 5 amperes e vamos dizer que haja 100 enrolamentos. E vamos calcular aqui quem é o fluxo magnético nesse trecho intermediário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é modelar estes elementos através de relutâncias. Então, primeiro de tudo, a minha fonte de alimentação aqui vai ser a minha força magnetomotriz. Então, eu posso colocar ela assim, ó. Força magnetomotriz, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a N vezes I. N vezes I. Ok. E ela é naturalmente medida em ampere. E agora eu preciso dividir esse trecho em relutâncias diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar que esse meu primeiro trecho aqui é uma única relutância. Então, vou dizer que esse meu trecho é o meu trecho A. Eu vou pegar esse meu segundo trecho, deixa eu fazer de outra... Aliás, eu vou fazer o seguinte.
deixar isso em verde, vou pegar aqui em azul, vou dizer que esse meu trecho aqui, ó, é o trecho B. E vou dizer que esse meu último trecho aqui, daqui até aqui, é o meu trecho C, e vou desprezar, essas partezinhas aqui, ó, tá? Vou desprezar. Então vamos calcular quem são essas relutâncias. A minha primeira relutância vai ser a relutância A. Eu vou aqui colocar em verde para a gente representar esse trecho A aqui, ó, por essa primeira relutância. Relutância A. Quando eu chego aqui nesse ponto B, eu tenho uma relutância que é a que eu quero descobrir, né? Quer dizer, eu quero descobrir a relutância, mas eu quero descobrir o fluxo. Então eu vou colocar aqui relutância B. E a relutância C está aqui em paralelo com a relutância B. Veja só que interessante, né? Então a gente pode, através desse modelo, criar um modelo equivalente de circuitos. Quem são os meus valores? A minha força magnetomotriz é N vezes I. Então a força magnetomotriz vai ser de 500 amperes. Não em rosa, vai ser em preto mesmo, 500 amperes. Beleza. Quem é a minha relutância no trecho A? Então, se essa lateral aqui tem 5 centímetros e a minha altura aqui tem 10, então o meu total aqui vai ter 20 centímetros de comprimento. Então, vamos calcular quem é a relutância A. Ela é L sobre μ vezes S. Então, quem é o LA? 5 mais 10 mais 5. Então, aqui vai dar 20 centímetros sobre μ. Deixa eu conferir aqui qual é o valor de μ. Ok, vamos dizer aqui que esse cara seja um material que tem uma permeabilidade relativa de 10. Então, vamos dizer que nesse material a permeabilidade relativa é igual a 10. Então, o meu μ, deixa eu só colocar aqui a equação, né? É L sobre μ vezes S. Então, L é 20 centímetros, então vamos colocar 20, 10 a menos 2 metros, dividido por μ, aí μ relativo é 10, vezes o μ do vácuo, né, que é 4π, 10 a menos 7 Henry por metro, vezes a área, né? Então, a minha área eu falei que era 1 centímetro quadrado, então isso aqui vai ser 10 a menos 4 metro quadrado. Então, beleza. Aqui eu posso fazer essa relação e ela vai dar, só um momento, e esse resultado aqui vai dar 1,58 10 a oitava ampere espira por Weber, né? Que aqui dá 1 sobre Henry. Mas aí aqui a gente vai expressar ele como ampere espira por Weber. Por que a gente vai usar essa notação? Porque a notação, se você olhar aqui, pela lei de Ohm, vamos colocar aqui, deixa eu abrir aqui uma página nova. A força eletromotriz vai ser igual a N vezes I. N é o número de espiras, né? I é ampere. Então, a unidade da força eletromotriz vai ser ampere espira. É a unidade de N, que é espiras, e a unidade de I, que é ampere. Então, ampere espira. Aqui eu coloquei até 500 amperes, né? Mas é 500 amperes espira. Vou colocar 500 amperes espira. E, portanto, se a gente relaciona F com R, psi é dado em Weber, a relutância, a unidade da relutância, vai ser igual à unidade da força magnetomotriz dividido pela unidade do fluxo magnético. Então, ampere espira por Weber. Então, vai dar 1,58 10 oitava ampere espira por Weber. Aliás, se não me engano, era até 1,59, eu acho.
ampere expira por Weber. Essa é a relutância no trecho A. Vamos calcular a relutância aqui no trecho B. Deixa eu apagar isso aqui. A relutância no trecho B. Note que muita coisa aqui vai permanecer igual, né? No trecho B, a única coisa que muda é o comprimento L. A área de seção reta é a mesma e o μ é o mesmo. Então aqui, se eu tenho um comprimento A de 20 e aqui eu tenho um comprimento LB de 5, esse cara daqui vai ser 5, né? 10 a menos 2. E o meu denominador vai ser igual. 10 vezes 4π 10 a menos 7 Henry por metro vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que é a área. Isso aqui vai dar 4 vezes menor que isso. Ou seja, exatamente o seguinte. Espera aí. 3,97 10 a sétima ampere expira por Weber. E quem é a relutância do trecho C? É o comprimento do trecho C sobre μ vezes a área S. Então, o comprimento em C é 5, 10, 5 é exatamente o mesmo, né? Então, é de novo 20, 10 a menos 2 metros. Vou botar um metro aqui em cima também. Dividido pela mesma quantidade, 10, 4π, 10 a menos 7 Henry por metro, 10 a menos 4 metro quadrado, porque o denominador é tudo igual. E, obviamente, a gente já calculou isso aqui anteriormente, que dá 1,59 10 a oitava. 1,59 10 a oitava ampere expira por Weber. Então, a gente vai fazer aqui umas aproximações, porque nosso objetivo aqui é só mostrar, né? Então, aqui é 1,6 10 a oitava ampere expira por Weber. Ou a gente pode dizer até que ele é 160 mega ampere expira por Weber. Então, 160 mega ampere expira por Weber. Esse cara daqui vai dar mais ou menos 40, aproximadamente 40 mega ampere expira por Weber. E essa outra relutância vai ser também 160 mega ampere expira por Weber. Beleza. Então, o que a gente quer? A gente quer quem é o fluxo magnético no trecho B. Isso implica dizer que a gente quer encontrar o fluxo magnético aqui, ψm. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? A gente usa as leis do circuito, dos circuitos. Se esse circuito fosse um circuito elétrico, como é que a gente iria calcular a corrente aqui? Vamos pensar nisso. Eu vou copiar e colar esse circuito lá para a gente pensar com mais espaço, né? Porque sempre pensar com espaço é ótimo. Vamos colocar aqui. Se nós fôssemos calcular a tensão elétrica nesse nó aqui, nesse nó, como é que a gente faria? A gente faria por divisão de tensão, né? Então, essa tensão elétrica aqui é RB paralelo com relutância C, RC, né? Sobre RA mais esse paralelo, RB paralelo com RC. Essa é a nossa regra de divisão de tensão. A tensão nesse ponto seria a tensão da força eletromotriz multiplicada por isso. Então, seria vezes o meu F. Essa é a tensão elétrica aqui. No caso de circuitos magnéticos, todas as regras continuam valendo. Então, aqui, em vez de ter uma divisão de tensão, eu tenho uma divisão de força magnetomotriz. E a regra é a mesma. Eu vou usar relutância no lugar de resistência, força magnetomotriz no lugar de tensão elétrica ou força eletromotriz. Então, essa é a tensão nesse ponto. Esta é a força magnetomotriz aqui nesse ponto aqui, nesse nó rosa. Se eu quero encontrar a corrente aqui em RB, é a força magnetomotriz sobre esse nó
dividido pelo meu resistor RB. Pela minha regra, F é igual a R psi. Então, se eu quero encontrar πm aqui, eu divido F por R. Então, eu preciso dividir tudo isso aqui pela relutância em B. E esse vai ser o valor do meu fluxo πm. Então, vamos lá calcular esse fluxo. Eu posso colocar RB para dentro e dizer que o meu fluxo magnético é igual a F sobre RB vezes RB paralelo com RC, RA mais RB paralelo com RC. Então eu sei que esse paralelo é produto sobre soma. Então RB paralelo com RC é dado por RB vezes RC sobre RB mais RC. Eu sei que o meu resultado vai dar em mega ampere espira por Weber, então eu vou colocar isso em evidência. Eu vou tirar ele do numerador e do denominador. E vou fazer esse produto aqui só com os meus valores. Então RB é 40 e RC é 160. Então 40 vezes 160 sobre 200. O meu exemplo deu até bem direitinho, viu? Eu não esperava que meu exemplo fosse ser tão certinho, não. 40, eu joguei qualquer valor aqui e deu certo. Então, beleza. Aqui, se eu faço essa divisão, vai dar 32. Então, isso aqui é igual a 32 mega ampere espira por Weber. Então, agora eu já posso substituir aqui em cima. Quem é a minha força? A minha força é 500 ampere espira. 500 ampere espira. Dividido por RB. Quem é RB? É 40, 10 a sexta. Então, 40, 10 a sexta. Vezes RB paralelo com RC. Então, RB paralelo com RC dá 32, 10 a sexta. Também em ampere espira por Weber. E aqui no denominador eu tenho uma soma de RA mais RB paralelo com RC. RA é quanto? RA é 160 mais 32, 192. Então 192, 10 a sexta. Isso aqui vai dar igual a... Vocês não vão acreditar que deu igual a 2. Deu 2,08, 10 a sexta Weber. Veja só, eu joguei qualquer valor e deu muito certinho, né? Mas também eu joguei valores bem inteirões, né? Eu joguei 5, 10, 100, 5 ampere aqui. Beleza, mas enfim, deu sorte, dei muita sorte. Então, nosso resultado é esse aqui. E o B vai voltar para lá, RB. O resultado aqui da nossa conta, se eu não fiz nenhuma bobagem, que pode ter acontecido, sempre pode ter acontecido, é igual a 2 mega Weber. Perfeito? Então é isso, gente. É um exemplo aqui bem melhor, bem mais interessante de como a gente pode usar esses elementos para calcular quantidades de circuitos magnéticos. Então nós podemos calcular o fluxo magnético, podemos calcular a indução, tá? Aqui a gente poderia, por exemplo, ter colocado um outro fio aqui e ter visto qual é a tensão induzida nesse fio. Como é que a gente faz a corrente induzida nesse fio, né? Como é que a gente faria isso? A gente ia igualar NI com o fluxo que passa aqui dentro. Então é bem tranquilo a gente fazer essas quantidades. Então acho que espero que tenha ficado aí interessante para vocês verem que a gente pode também criar circuitos magnéticos. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.